Estamos aqui com o Bebeto, então, que é, como eu já falei várias vezes, ele é um dos caras que ele talvez não saiba disso. E não admita isso, não assuma isso. Ó, já se despertou pra ver o que eu vou falar. Mas ele é uma das pessoas, ou talvez a pessoa principal que quando ele deu uma palavra num determinado momento da minha vida, a igreja se ressignificou pra mim. E quando a igreja se ressignificou, eu falei, bom, eu me converti agora. A partir daquele momento que você falou lá no Fórum Jovem, falei, puta, não vou largar, não vou desistir da igreja. Porque eu e a Letícia, a gente já tava com um pé pra fora da igreja. E graças a Deus graças a Deus você tava lá pra dar um alento pro nosso coração. E na semana passada, como teve o jogo de futebol e choveu e tava frio, poucas pessoas vieram, veio muito pouca gente. E ao invés de pregar, de ter uma pregação como a gente geralmente faz, a gente preferiu conversar sobre... A gente estava numa série, né, pregando algumas semanas sobre o contexto da missão integral, e a gente resolveu conversar um pouco sobre a aplicabilidade, se é que posso usar isso. Posso? Mas a aplicação, a teologia da missão integral na prática. Como que a gente, como igreja, como grupo cristão, vai se manifestar na realidade, na rua, nas pessoas que não conhecem a Cristo. E não no sentido proselitista da coisa, como que vamos trazer gente pra cá, não, mas como que a gente vai fazer com que de fato as pessoas lá fora se convertam, e não no sentido aceitem o meu código de ética, a minha moral, mas se convertam assim, estão indo pra morte, e quando a igreja passa, a gente consiga observar que eles não vão mais pra morte, vão pra vida. E daí a gente convidei o Bebeto pra falar um pouco sobre isso, porque ele é a referência maior aí. No meu, pelo menos dos que eu conheço, né? Então, Bebeto, por favor. Ok, então, boa noite para todos e todas. Bom estar aqui. Sentimos aí pelo acidente ali, né? O rapaz não vinha para aqui. Mas... graças a Deus que eles não se machucaram, né? Ninguém. Então... É bom lembrar disso. A gente ora para que Deus possa consolar o coração deles e que a paz de Deus possa ser derramada sobre eles, né? A paz que excede o entendimento. Essa é a nossa oração. A gente sempre costuma olhar para a parte do copo que está sem água, né? E a gente nunca mira o olho na parte que já tem água do copo, né? E normalmente isso abre espaço para a gente só reclamar, e espaço para tanta insatisfação na nossa vida. Acho que esse é um exercício interessante, né? Olhar para o copo, tem um pouquinho de água, bate o olho na parte que tem água já, né? Então, graças a Deus que eles estão vivos, ninguém machucou. Quem sabe o carro dele depois vai estar melhor do que antes, né? Então, eu tenho experimentado na caminhada que o Deus que a gente serve, ele tem um poder e uma graça extraordinária. E acho que ele é especialista em converter situações que a gente acha que são de desgraça em bênção. Deus tem essa habilidade, né, de converter o mal em bem, né? Então, não sabemos, mas graças a Deus que eles não se machucaram. Então, bom estar aqui. Eu não sou curitibano, dá para ver já. Eu sou de Recife. Estou há quase 16 anos por essas bandas aqui, né? Morando até 3, 4 meses atrás na região metropolitana de Curitiba, numa cidade pequena chamada Itaperuçu. 28 quilômetros daqui. E agora 3, 4 meses estou morando em Curitiba, aqui no Bacaxeri. E trabalhamos por 15 anos lá em Itaperuçu. E o nosso objetivo era nos tornar desnecessários. E graças a Deus a equipe de trabalho foi avançando, amadurecendo.
e assumiram lá a direção da organização, né, uma ONG que atua na área de desenvolvimento comunitário, dentro dessa perspectiva, né, de missão integral, que é o Centro de Treinamento Monte Oreb. Então estávamos lá por 15 anos, agora eu estou na condição de irmão mais velho, tentando não atrapalhar um pouquinho, né, deixando o pessoal que nasceu em Itaperuçu conduzir o trabalho, né. E assumi a liderança de uma outra organização missionária que também atua nessa área de desenvolvimento, não fazendo, mas potencializando, apoiando, capacitando e dando suporte e financiando também iniciativas nessa área de desenvolvimento comunitário e ajudando igrejas de qualquer denominação a compreender o seu papel como agência de transformação da sociedade. Temos inclusive parceiros, a Metodista Livre em São Paulo, né, da Metodista da Saúde, né, o Elbio, né, e agora em Diadema com a pastora Cátia Okada também a gente está começando um projeto lá em Diadema, mas tem parceiros da Assembleia de Deus em Santo André, luteranos em Joinville, presbiterianos em Carapicuíba. Estamos agora dando um passo um pouquinho maior, expandindo as ações da Missão Aliança, uma missão norueguesa, para o Nordeste brasileiro, mais especificamente para a região do semiárido, né? Puxando aí o peixe para o meu lado, né? Eu falo que a gente sai do Nordeste, mas o Nordeste não sai da gente, não tem jeito, e eu nem quero que saia. Mas eu queria falar um pouco, compartilhar um pouquinho sobre o reino de Deus. Eu pensei em olharmos para um texto bíblico e fazermos uma reflexão sobre reino. Eu entendi que é sobre isso que vocês estão conversando, não é como participar do reino, mas como estender esse reino, como ser agente da promoção desse reino aqui na terra, na cidade de Curitiba, onde Deus quiser usar esse grupo. Aparentemente pequeno, né? Numericamente. Tem as outras 400 pessoas. Não vieram, estão ali do outro lado, né? Todo mundo que desviou está lá. Ó. Não pode falar essas coisas. Depois você vai, né? Sueli não está aqui. Sueli é a quarta pessoa da Trindade, a minha esposa. Né? Ela tem Pai, Filho, Espírito Santo e Sueli. Né? Então, a Trindade lá em casa tem 4. Né? Então, ela sempre Mas ela não está aqui, está em Recife, Sueli. Meus filhos foram para Recife esses dias. Estão de férias. E eu estou indo para lá daqui a 6, 7 dias. O grupo é maior do que um grupo que virou Império Romano de ponta cabeça, um pouco mais de 2000 anos atrás. Esse grupo aqui é maior. Era um grupo de 12, né? Um pisou na bola, viraram 11, depois voltou a ser 12. E aqueles 12 homens e mais algumas mulheres, a partir desse grupo o evangelho chegou até a gente, né? Homens e mulheres que nunca pensaram com essa lógica do mundo gospel evangélico brasileiro, né? De que a gente precisa ser rico e precisa ser numeroso para fazer alguma coisa para Deus. Isso não fazia parte da cabeça desses homens, né? Eles seriam relevantes e agentes de transformação da sociedade se eles fossem obedientes, né? Se eles seguissem a direção que Deus estava dando para eles seguir, se eles compreendessem o propósito de Deus e submetessem a esse propósito de Deus, a qualquer custo, a qualquer preço. Então, foi isso que tornou esse grupo um grupo revolucionário, um grupo de homens e mulheres que mexeram, né, com as estruturas da sociedade. E que as pessoas, quando eles chegavam nos lugares, as pessoas falavam: estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós, né? O mundo ali é o Império Romano, era o mundo conhecido. Então esses homens, gente simples, gente que também não compreendeu como nós compreendemos, que fé cristã é uma coisa que está ligada a um dia da semana, a um lugar onde você se encontra, a uma figura central que chamam de pastor e a um púlpito, né? A vida desses homens, dessas mulheres, a vida deles, a vida cristã não era isso, né? E eu penso que essa é uma das coisas que
que as comunidades de fé no Brasil precisam resgatar, né? Como é que a gente é a igreja além do domingo, né? Como é que a gente é a igreja além do templo, ou além do púlpito e além do pastor, né? Porque foi assim que começou o movimento. Então, eu queria falar um pouco sobre essa dinâmica do reino, o que é que abre a porta para o reino, né? Como participar do reino? Como é que a gente pode viver isso? Como é que a gente pode desfrutar dessa dinâmica do reino de Deus? O que é essencial para vivermos nessa dimensão do reino, alcançado por Ele e expandindo Ele na vida de outras pessoas? Eu queria que vocês pudessem abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, se vocês têm uma Bíblia aí. Se não tem Bíblia para abrir, abre os ouvidos, né? Já está valendo. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 15. Eu penso que a maioria deve conhecer, se não todos. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 15 até o 30. Um pouquinho longo aí, mas vale a pena, né? Quem não leu nada durante a semana, tira o atraso agora. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Depois diz: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Conhece o texto? Sim, a maioria conhece o texto, né? Nós temos duas falas aí, né? Do versículo 15 ao versículo 17 e do versículo 18 até o versículo 30. Essas falas também aparecem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Parece que são dois momentos diferentes, não é? Está na sequência aí, né? Mas tanto Lucas, né, como Mateus e Marcos, eles colocam esses dois trechos nessa mesma sequência. Marcos e Mateus colocam esses dois trechos, essas duas narrativas na mesma sequência que Lucas. Mas parece que são dois momentos, não foi uma coisa emendada assim. Se você olhar o versículo 15 e o versículo 18, você vai perceber que tem dois públicos aí. O versículo 15 diz: o povo estava trazendo
criancinhas. No versículo 18 diz: certo homem importante lhe perguntou. Dá para entender isso? Que são dois públicos diferentes. E a pergunta é: por que está tudo junto? Por que também Mateus e Marcos colocam essa narrativa nessa mesma sequência, né? E eu estou entendendo, estou estudando ainda isso aqui, mas eu estou entendendo que tem algo que une essa narrativa, que é o tema. O tema que Jesus trata aí. Tanto Lucas como Mateus e Marcos colocam na mesma sequência, e não é uma sequência cronológica, parece que realmente são dois momentos. Um momento que Jesus estava num determinado lugar e as pessoas trazem crianças para que tocassem nelas e os crentes não deixam, repreendem e tal, né? Que são os discípulos ali, dão uma bronca naquele pessoal. E aí, no outro momento, provavelmente num outro lugar, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, e aí vai. Então, a sequência aí é temática e não cronológica, não está acontecendo no mesmo momento. E parece algo estranho, mas é comum isso para a gente também. Quando você está contando a história, se você lembrar de alguém, sei lá, alguém muito querido seu, que faleceu, aí se a gente sentar numa roda com 3, 4 pessoas e começar a falar um pouco dessa pessoa que faleceu e que era muito querida dos 3 ou 4 que estão na roda, a gente começar a contar a história delas, né? As coisas que ela aprontou, as coisas que foram legais, as coisas que não foram legais, as coisas que ela disse, a maneira como ela tratava as pessoas. Se esses 3 ou 4 começarem a falar da mesma pessoa, certamente as histórias vão surgindo de maneira espontânea, de maneira natural, e vai emendar uma história com a outra por causa do assunto, né? Então, se eu falar: puxa vida, mas fulano, rapaz, você não sabe que aquele dia que ele aprontou tal coisa, e se eu disparo isso, alguém vem e emenda com outra história daquele mesmo fulano, né? Que está relacionado com esse tema que foi puxado na conversa. Então, isso é normal, as histórias sendo colocadas não necessariamente numa ordem cronológica, mas numa ordem temática. E parece que é isso, ou que é essa a intenção dos escritores aí, Lucas, Mateus e Marcos, quando eles colocam esses textos nessa sequência. Qual é o tema que Jesus está tratando aí? Tanto num trecho como no outro. Qual é o tema? Reino de Deus. Reino de Deus é o tema? Concordam? Sim ou não? Tem um outro tema que ele trata? Merecer o reino de Deus. O que é que o homem procura? Bom mestre, que é que ele se aproxima de Jesus e fala o quê? Vida eterna. Então tem esses dois temas. Jesus está dando instrução sobre dois temas: reino de Deus e vida eterna. E eu estou quase arriscando dizer que são as mesmas coisas, que reino de Deus é sinônimo de vida eterna. E para mim é isso que une esses dois textos, o tema. Que parece que não são dois temas, é um tema só. Reino de Deus tem tudo a ver com vida eterna. O que é reino de Deus? A gente pode entender essa expressão ao pé da letra. Reino de Deus é o governo de Deus. É a liderança de Deus. É a autoridade de Deus, o domínio de Deus, a ação de Deus de liderar a sua criação, de liderar a minha vida, a sua vida, e de ter essa intenção de estender o governo dele sobre todo o universo, sobre toda a criação. Então o reino de Deus tem a ver com isso, com o governo de Deus. Quando a gente ora assim, né, que vem o teu reino, a gente está dizendo: Deus, lidera a minha vida, né? Exerce o teu domínio sobre a minha vida, dá a direção para a minha vida, né? Define o rumo e os propósitos da minha vida. E essa intenção de Deus reinar sobre a sua criação, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos, essa intenção dele não é algo para o futuro, é algo para já.
para agora. Se não fosse, não faz o menor sentido Jesus estar dando instruções sobre isso. Jesus está orientando as pessoas como é que entra, como é que não entra, quem não entra. Quem não recebeu o reino como uma criança, nunca entrará nele. Então é algo para já, é algo para agora. Se a gente olhar em Mateus, a gente não vai olhar agora, mas Mateus tinha um outro público. Ele substitui a expressão reino de Deus por reino do céu. Já viram isso, né? Quem era o público de Mateus? Era judeu. E judeu não usava o nome de Deus de qualquer jeito. Então ele substitui a palavra Deus por céu, né? Reino do céu, reino do céu. Mateus usa essa expressão várias vezes. Mas quando ele usa essa expressão reino do céu, ele não está se referindo a um espaço além do nosso ou a um futuro distante, né? Essa é a compreensão que a maioria dos evangélicos tem a respeito do céu. Falou em céu, é algo para depois, né? É algo para o futuro. Falou em céu, tem muita gente que imagina o quê? Nuvem, uma harpa, um monte de gente vestido com lençol, né? Assim, branco, né? Eu morro de medo desse céu, cara, né? Céu como uma coisa que você vai para lá um dia. Quando parece que os escritores do Novo Testamento viviam na expectativa não de ir para o céu, mas viviam na expectativa de que o céu viesse sobre eles, que o governo de Deus viesse sobre eles. E Jesus, quando ora, ele ora dessa forma. E quando ele ensina os discípulos para orar, ele fala, né, que seja feita a tua vontade aqui na terra da mesma forma que é feita no céu. Quando a gente olha lá para Apocalipse capítulo 21, você não vai para o céu, é o céu que vem, a Nova Jerusalém, né? E aí vem o céu para a terra, ou seja, vem o governo de Deus sobre a terra, e aí não haverá mais injustiça, não haverá mais maldade, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais corrupção, não é? Não haverá mais partidos políticos, porque vai ser o inteiro. Porque se o negócio fosse bom, o nome não era partido, né? Se é partido, não pode ser bom, né? Então, quando o reino vier, quando o céu vier, então é o céu que vem, e não nós que vamos. Apocalipse 21, pode ler depois, tarefa de casa, porque os escritores do Novo Testamento não tinham essa compreensão que uma boa parte dos evangélicos tem a respeito de céu. Então Mateus utiliza céu e não Deus, mas é reino de Deus. A outra expressão que aparece aí, outro tema que está conectado com esse tema do reino de Deus é vida eterna. Vida eterna. E a ideia principal de vida eterna não é de imortalidade como a gente pensa. No original lá no grego não está relacionada à quantidade sem fim de vida. A ideia de vida eterna está relacionada à qualidade de vida, à vida abundante, à vida superabundante, à vida que tem significado, que tem propósito, a vida que vale a pena ser vivida. A vida que vale a pena ser vivida é a vida eterna. A gente acha que vida eterna é algo para o futuro, para o além, não é? Em João capítulo 17, versículo 3, João diz o que é vida eterna, ou Jesus. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então isso é vida eterna. Vida eterna é algo que a gente pode possuir aqui e agora. Não sei se vocês lembram que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, verso 17, que diz assim: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Tem uma outra versão que fala assim: quem tem o Filho tem a vida. Então, vida eterna é algo para o futuro ou é algo para o presente? É para já. Quem tem o Filho tem a vida. Não vai falar quem tem o Filho terá a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Então,
é vida de Deus, é vida abundante, é vida que faz sentido. Isso é vida eterna. É vida que tem propósito, é vida que tem missão. É vida debaixo do governo e da liderança de Deus. Isso é vida eterna. Então, nos dois trechos, Jesus está tratando do mesmo assunto, reino de Deus e vida eterna. E tanto o reino de Deus como vida eterna tem a ver com a maneira com que vivemos hoje, aqui e agora. E o ensino de Jesus, ele sempre desafiava as pessoas para uma ação e para um compromisso prático. E eu acho muito interessante que Jesus ele dá 3 exemplos para tentar ilustrar o seu ensino sobre reino e sobre vida eterna. Ele sempre buscava associar algum princípio, né, que ele estava ensinando à vida das pessoas, as situações do dia a dia das pessoas. Ele usa 3 situações aí. E a gente pode pensar qual é a relação que existe entre crianças, entre entregar riquezas e a disposição de deixar parentes. Porque são essas 3 coisas que aparecem aí. Crianças, entrega de riquezas e disposição de deixar parentes. Jesus fala que para viver a vida do reino e para desfrutar da vida eterna aqui e agora, para desfrutar dessa qualidade de vida, ou dessa vida abundante, vida plena, que Ele tem para mim, para você, para todos, para desfrutar disso, Jesus fala que tem uma chave. Ele usa 3 figuras ou situações diferentes. Primeiro, crianças. O que é que tem a ver crianças com o reino? O que é que tem a ver entrega de riquezas com o reino? O que é que tem a ver a disposição de deixar parentes com o reino? Então ele diz no versículo 16 e 17: o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A gente normalmente pensa na pureza das crianças, né? Tem que ser purinho como elas, tem que ser bonzinho como elas, né? Tem que ser solidários. Criança é solidário, né? Quem já teve bebê em casa sabe o quanto ele é solidário quando ele quer mamar, né? Por exemplo, né? Então assim, então quer mamar, tal, né? Então a criança quer mamar, mas ela fala: não, minha mãe precisa dormir essa noite. Eu não vou gritar, eu não vou berrar, né? Porque eu não penso só em mim, eu penso também nos outros, né? Criança depende de alguém que está ao seu redor. Criança depende de uma autoridade, né? Criança, até uma determinada idade, vai depender de outra pessoa. Criança depende de uma autoridade maior, né? Então, se meu filho aprontar até uma determinada idade, eu vou responder por isso. Então, eu tenho autoridade sobre a vida dele, né? E ele depende de mim. Então, a criança ela não é dona da situação, ela não é dona das circunstâncias ao seu redor. A criança depende de uma autoridade, né? Então, ser como criança, nesse contexto aí da instrução de Jesus, significa depender de uma autoridade maior. E sabe quem é essa autoridade maior? É Deus. Você quer entrar no reino? Você precisa depender de Deus. Está entendendo? Você quer entrar no reino? Você quer viver essa vida governada por Deus? Você tem que admitir que você não é dono da situação, que você depende de outro, que você não tem controle sobre tudo que está ao seu redor, inclusive as pessoas. Você não tem controle. Para entrar no reino,
você tem que se fazer como uma criança. Você tem que depender de uma autoridade maior. E essa autoridade maior é Deus. É Deus. É Deus. Então, seja como uma criança. E a gente pensa, Jesus falou, tem que ser purinho, né? Tem que ser dependente dessa autoridade maior que é Ele. E não tem mais ou menos. O reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Quem não recebeu o reino de Deus, ou seja, quem não recebeu o governo de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Uma outra coisa que Jesus utiliza aí é de um bajulador, né, que chega puxando o saco dele. Jesus não vai nessa conversa. Jesus gosta de ser adorado, não de ser bajulado, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para com isso, né? Porque você está me chamando de bom. E aí, o cara era rico, né? Rico e bem bonzinho, cumpridor dos seus compromissos religiosos, né? Certinho. Ele fala que desde a adolescência, nem na adolescência ele aprontou, porque desde a adolescência ele cumpria tudo, né? E Jesus fala, só falta uma coisa: você tem que vender o que você possui, você tem que dar o dinheiro para os pobres e depois você me segue. É isso que você precisa fazer para herdar a vida eterna, para desfrutar dessa vida do reino, né? O que é que isso significa? O rico, eu não sei quantos aqui são ricos, mas o rico dificilmente depende de alguém. Aleluia, né? O rico dificilmente depende de alguém. É ou não é? Riqueza e poder andam de mãos dadas. A maioria dos opressores são ricos. Opressão não é exclusividade dos ricos, mas eles são bons nisso. Eu conheço pobre que oprime. Mas a maioria dos que oprimem, ou seja, dos que têm poder, também tem riqueza. Então, dificilmente o rico depende de alguém. Jesus fala para esse camarada entregar toda a sua riqueza. E Jesus não estava falando, não era uma metáfora, Jesus estava falando para ele fazer isso mesmo, porque Jesus, de alguma forma, consegue discernir que aquele camarada dependia da grana. E Jesus fala, você quer viver a vida do reino? Você precisa parar de depender da grana. Você tem que depender de Deus. É o mesmo assunto. Você quer entrar no reino? Você não pode continuar dependendo da grana. Porque no reino tem vaga para ex-rico. Que legal, né? No reino tem vaga para ex-rico. Oi? Para rico tem também, porque o Deus da Bíblia é o Deus do impossível. Ele só fala que é ele só fala que é meio difícil, né? É Jesus que falou. É mais difícil que passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. É o tipo de texto que algumas pessoas passam a tesoura, né? Porque ninguém quer ler muito isso, né? Mas é o mesmo assunto, é o mesmo tema e é a mesma chave para entrar no reino. Dependência de Deus. Dependência de Deus. E a terceira situação que Jesus utiliza aí, além das crianças e de deixar as riquezas, Jesus fala para deixar os parentes. E Jesus estava falando isso, os ouvintes de Jesus, quem que eram, né? Os judeus era povo camponês, que se organizava em tribo
e que os vínculos familiares eram fortíssimos. E mais do que vínculos fortes, existia uma relação de dependência de um parente para o outro. A terra era comunitária. Então você dependia do seu parente. E o que Jesus está dizendo, se vocês quiserem herdar a vida eterna, vocês vão precisar parar de depender dos seus parentes. Vocês têm que depender de outro, e esse outro chama-se Deus. Deus. Vocês estão dependendo da família, e essa relação de dependência não pode continuar desse jeito. Para herdar o reino, para viver nessa dimensão do reino, para desfrutar dessa vida do reino, vocês precisam deixar isso, porque quem sustenta vocês não é a família de vocês, quem sustenta vocês é Deus. Então, mais uma vez, deixar essa parentela significa depender de um outro, e esse outro é Deus. Então, essa é a chave para quem quer viver no reino, e esse é o desafio para quem quer ser um agente de promoção desse reino. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Era isso que eu queria partilhar com vocês. Talvez chovendo no molhado, mas eu penso que no mundo que a gente vive, né, onde cada vez se busca mais autonomia e independência, Jesus chega pra gente e fala: não. Estão falando para vocês aí independência ou morte, mas não é bem assim, né? Ou você depende ou você está morto. Ou você aprende a depender de Deus ou não tem vida. Não tem vida. Então, para mim isso é um desafio de Deus, diário para a minha vida. Eu não sei como é para vocês, mas eu penso que, como Deus é um Deus que ama insistentemente, e que bom, né, que o amor dele é insistente, senão a gente não estava aqui. Acho que todo mundo já pensou em desistir, né? Mas quem falou que Deus deixa? Ele vai atrás, né? Ele insiste de várias maneiras, utiliza pessoas e circunstâncias para gritar para a gente de novo: olha, eu estou com você. Eu estou com você, né? Não desista, porque eu não desisto de você. Então, eu queria trazer esse lembrete para vocês, né? Que antes de ser para vocês é para mim. Para viver nessa dimensão do reino, tendo Deus como nosso Senhor, como aquele que manda, que decide, que tem a última palavra, que dá a direção, que mostra o caminho diante de tantos outros caminhos, que fala no meio de tantas vozes. Para viver debaixo da liderança desse Deus, nós precisamos depender dele, confiar nele, encontrar nele satisfação. Deus quer ser, ele não quer ser mais uma fonte de prazer para você, ele quer ser a fonte. E a gente tenta tanto cavar outras, né? Cavar outros poços e bebe um monte de água suja, né? Lembra o que Jesus fala para uma mulher na beira de um poço lá? Ele fala: se você beber da água que eu der para você, você jamais voltará a ter sede. Tem outras águas. Tem outras fontes de satisfação, de prazer, de alegria. Tem outras. Mas Deus não quer ser mais uma fonte. Deus quer ser a fonte. A fonte. A expectativa dele é que os seus filhos encontrem nele satisfação.
alegria, prazer. Então, era isso que eu queria partilhar com vocês. O reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças, que dependem de uma autoridade maior. Amém? Que o Senhor nos ajude nessa caminhada do reino a permanecer na condição de servo do rei. Servo do rei. Sem se meter a besta. Sem querer dar uma de senhor. Assumindo o nosso lugar de súdito do reino. E podendo, com o nosso estilo de vida de servo, contagiar outros. Convidar outros. Né? Exercer influência sobre a vida de outros. Né? Então, essa é a expectativa de Deus, né? Para a nossa vida. Que as pessoas que olharem para o nosso estilo de vida possam sentir vontade de ter o nosso Deus como Senhor das suas vidas. Né? Amém? Tenho vivido e tenho feito desse desejo a minha oração, né? Que nos relacionamentos que a gente constrói durante a caminhada, pessoas desejem servir o mesmo Deus que a gente serve. Esses dias eu vi da Rebeca, minha filha. Já realizou meu sonho de pai, né? A Rebeca falou assim: pai, eu quero servir o Deus que você serve. Maravilha, cara. Maravilha. Né? Eu tenho uma tendência pro ativismo muito grande. Né? E durante algum tempo na minha vida eu tive muito medo de perder meus filhos. E medo de perder meus filhos porque passou na minha cabeça a ideia de que meus filhos podiam dizer: eu não quero nada com esse Deus porque ele tira meu pai de casa. Né? Eu estou tentando encontrar o equilíbrio nisso. E nesses dias eu vi Rebeca, minha filha, acabou de fazer 12 anos. Ela falou: pai, eu quero servir o Deus que você serve. Amém, filha, tamo junto. Né? Tamo junto. Os outros também querem, mas não falaram ainda. A Rebeca falou. Então, que as pessoas que se relacionam conosco possam olhar para a nossa vida, para o nosso jeitão de ser, para o nosso estilo de vida e possam falar: cara, quem é que manda na tua vida? Não é tua mulher, não. Para você ser bonzinho assim, não é tua mulher. Não pode ser. Não é teu marido que manda em você. Quem é que dá direção para a tua vida? Você fala: é Deus. Eu também quero, cara. Eu também quero. Amém? Agora a gente desliga, né?